Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui é Henrique Salomão. E nessa aula de hoje eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar para vocês a grade de estudo que eu usava quando eu comecei meus estudos na área de concurso, né? É isso no ano de 2016, tá? Finalzinho de 2015 para 2016, né? Nessa época, o primeiro concurso que eu fiz foi para o INSS. Eu já até comentei em outros vídeos que eu gravei aqui, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui essa grade de estudo que eu utilizava, né? Como que eu preenchi, como é que eu preenchia, tá? Para vocês terem uma noção geral aí, para você que está começando principalmente, para você né, que não tem muito conhecimento nessa área, para você ter uma noção, tá? Também para você que já estuda e que não tem uma grade de estudo preenchida ainda, não sabe como preencher, eu vou trazer essa aula aqui para você, depois você analisa os pontos aí que você pode implementar nos seus estudos, tá? E eu vou aqui compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês acompanhar aqui comigo, tá? Vamos lá. Cadê? Aqui. Vejam só aqui, ó. Vamos voltar aqui. Cadê aqui, gente? Sem... Aqui são 3 grades, tá? Eu vou explicar cada uma delas, tá? Vou dar um zoom aqui, para ficar melhor. Veja só aqui, ó. Essa grade aqui, você pode perceber aqui, que foi no ano de 2016, né? Isso aqui era para o concurso do INSS. Veja só aqui, pessoal. Essa grade aqui, você pode ver aqui que do ladinho esquerdo, aqui nessa coluna aqui, ó, nós temos a coluna do tempo, né? Das horas. Aí que eu tenho o dia da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá? E aqui em cima aqui eu tenho os dias, né? Tem o dia primeiro, dia 2, dia 3. Esse aqui também pode ser modificado, né? Dependendo ali do ano, tá? Esse aqui foi em 2016, que pode preencher, pode colocar outra data também, tá? Você percebe que as horas aqui, ó, as horas, elas estão quebradas aqui, divididas, no caso, em 30 minutos, né? Por exemplo, 5 horas, 5h30, 5h36, tá? Bem quebradinho a cada 30 minutos. E aqui, ó, aí essa grade aqui, ela vai até às 5 horas da manhã. Então, aqui, por exemplo, aqui no meu caso aqui, nesse concurso do INSS, né? Essas que eram as 3 grades que eu utilizava, né? São a mesma grade, só que elas estão editadas, eu vou explicar para vocês cada uma delas, tá? Então, qual que é o objetivo aqui do vídeo aqui? Deixa eu só voltar aqui para a gente contextualizar. Bom, só para voltar aqui. O objetivo principal aqui do vídeo aqui para vocês, né? Vou mostrar essa grade aqui para vocês, como vocês já viram, e explicar também. Mas o motivo principal que é o seguinte: quando você vai se preparar para um concurso, você vai precisar de tempo, tá? Você vai precisar de tempo para estudar. E o objetivo de você ter uma grade de estudo, um dos objetivos, né, é justamente você ter esse tempo, né? Você saber, você descobrir qual que é o tempo que você vai ter para que você possa dedicar a essa preparação, tá? A esse estudo, tá? Então, a grade de estudo, ela traz uma clareza melhor para você e ela vai dizer, de fato, qual que é o tempo que você tem, tá? Porque se você não tem uma grade de estudo, você acha que tem tempo, tá? Você acha que tem tempo, acha que não, e às vezes também acha que não tem tempo, né? Porque você não tem clareza. Então, quando você faz a grade, aí você já, com toda certeza, você já consegue
saber o tempo que você tem para estudar. Então, isso aí é um ponto importante, tá? E se você não tem uma grade, você vai estudar aí no escuro, sem direção, sem rumo nenhum, tá? Então, estudar de forma profissional vai exigir que você tenha uma grade de estudo. Gente, só que é o seguinte, a grade de estudo é apenas um dos itens que você precisa para a sua preparação, tá bom? Mas hoje vamos falar aqui da grade, tá? Então, veja, quando você tem uma grade, né, você vai ter clareza, você vai ter um direcionamento. Veja só, por exemplo, quando você acorda de manhã cedo, você já tem uma série de coisas que você vai fazer, tá? Você sabe que de tal hora até tal hora você vai trabalhar, e de depois você vai trabalhar também. E se você está em casa, você já tem outras atividades para fazer. E às vezes tem umas pessoas que perguntam, poxa, mas para que eu vou precisar de uma grade se eu já sei do que eu vou fazer? Se eu sei do que eu faço todo dia? Não é verdade? Tipo assim, você acorda de manhã, você vai trabalhar. À noite você vai fazer algumas coisas. Final de semana também. Para que você quer uma grade? Porque a grade é justamente isso aí. Ela vai te trazer mais clareza e, e ela vai também ajudar a definir o tempo que você tem, tá? Vamos lá aqui que eu vou te mostrar aqui, vamos lá. Veja só aqui. No meu caso, em 2016, quando eu comecei a estudar, a minha situação era essa aqui. Essa era a minha situação, tá? De 7 horas da manhã até 11h30, vou colocar até de vermelho aqui, eu estava trabalhando, tá? Nessa época eu trabalhava numa empresa e de segunda a sexta, tá? E no sábado eu também trabalhava até o meio-dia. Tá? Então, esse horário aqui de vermelho, eu não poderia mexer. Não tinha como mexer, entendeu? Então, essa grade que eu descobri, o professor da época, Rodrigo Menezes, né, compartilhou essa grade comigo. E eu baixei essa grade para me organizar, né? Então, veja, nesse período aqui, eu não tinha como mexer, tá? Ou seja, eu tinha que estudar. E aí eu procurei organizar o meu tempo, né? Então, assim, nesse período aqui, eu não poderia mexer. Então, você percebe que também das 6h37, esse aqui é um período que eu colocava para deslocamento, ou seja, deslocamento de casa, tá? Para o trabalho. Então, vou até colocar aqui, ó, deslocamento, né? Deslocamento para o trabalho. Então, eu saía de casa, eu morava perto do trabalho, entendeu? Eu não morava longe. Então, às vezes eu nem gastava 30 minutos, eu ia a pé, a maioria das vezes era bem pertinho, mas eu já colocava isso aqui com folga suficiente, né? E das 5h30 até as 7, pessoal, às vezes aqui, às vezes eu assistia alguma aula, tá? Mas essa grade aqui, ela é a grade inicial que eu fiz, tá? Então aqui, às vezes eu acordava às 5 horas, 6 horas, 6h30, e aqui eu acordava e tomava café. E depois me deslocava para o trabalho. E aqui eu ia trabalhar até 11h30. Eu saía do trabalho 11h30, ia para casa, tá? É aqui eu ia almoçar. Nesse período aqui também, aqui na parte que tá, não vou nem comentar aqui não, vou deixar passar aqui. Então, nesse período aqui, era o período de almoço, certo? E aqui, pessoal, mais uma vez, das 13h30 às 18h, era o período de trabalho. Então, aqui não tinha como mexer, né? Então, esse aqui era a minha realidade, né? Lógico que aqui, o sábado à tarde, sobrava, né? Tava assim, tava com tempo disponível. À noite,
Então, aí aqui, né, eu trabalhava até às 18, né? Aí depois eu retornava de volta para casa, deslocamento, tá? Aqui já aqui é deslocamento para o trabalho, né? Aqui é deslocamento para casa, voltando, né? Aí aqui, o que que eu fazia? Nessa época, né? Que eu fui organizar os estudos. Aqui, gente, eu não fazia nada. Às vezes eu ficava em casa, mexendo no computador. Nessa época eu já tinha um computador, né? Na época, não sei se na época ainda tinha Orkut nessa época, não sei, não lembro se tinha Orkut ou não. Mas ficava mexendo no Facebook, essas coisas todas, né? Facebook, rede social, ou seja, aqui eu perdi um tempão. Então, quando eu fui organizar meus estudos, eu tinha esse tempo aqui, ó, entendeu? Eu tinha aqui eu vou colocar aqui, eu tinha das 19 horas até a meia-noite para estudar. Então, eu tinha uma boa quantidade de tempo. E no sábado aqui, eu tinha aqui das 14 até a meia-noite para estudar. E no domingo, eu tinha aqui eu vou colocar aqui, eu tinha que das 7 horas, aqui eu não tinha deslocamento para o trabalho, né, que era domingo. Então eu colocava aqui, né, das 7 horas até as 11, até as 12 para estudo. Ou seja, eu estava com esse tempo disponível, né, eu não fazia nada aqui. E depois do almoço também, das 14 até as meia-noite, eu tinha todo esse tempo aqui em branco disponível, certo? Então eu tive que montar essa grade aqui para mim saber exatamente qual que era o tempo que eu tinha, ou seja, qual que era o tempo que eu tinha disponível para poder utilizar para estudar, entendeu? Eu vou passar para a próxima grade aqui, você percebe que essa grade que ela não está preenchida, tá? Está preenchida apenas com o horário de trabalho, com o tempo de trabalho, né, que eu tinha que trabalhar, com o tempo de deslocamento, o período que eu acordava e tomava café e almoçava, né? Período de estudo aqui não tem nada preenchido ainda, tá? Agora eu vou passar para essa segunda grade, que é grade preenchida. Deixa eu só dar um zoom aqui. Dá um zoom aqui para melhorar. Então veja aqui, gente, ó. Aqui, eu vou só mudar a cor, tá? Para facilitar. Só mudar a cor para facilitar, viu? Eu gosto de colocar as cores porque facilita muito. Só mais um pouquinho de paciência que eu vou só preencher aqui. Até para eu ter feito isso aqui antes, mas aproveitando aqui, tá? Tô fazendo agora. Então veja que essa grade aqui, ela tá preenchida com o tempo de estudo, tá? Ela está preenchida com o tempo de estudo, tá? Veja aqui, ó. Nessa grade aqui, ela está preenchida com o tempo, né? Que eu vou ter que trabalhar e tudo mais, como eu falei, né? Então, esse tempo aqui todo aqui está em branco, né? Ó. Aqui, nessa grade aqui, ela está preenchida com o tempo disponível para estudo, tá? Então, todo aquele tempo aqui em branco que eu tinha aqui, o que que eu vou fazer com ele? Agora ele está reservado para mim estudar. E é isso que você tem que fazer, tá? Primeiro passo é isso aqui. Você vai ter que criar uma grade, preencher e vai colocar qual que é o horário de trabalho que você tem, tá? Quanto tempo que você se dedica ao trabalho, que hora você inicia, que hora você termina, entendeu?
quanto tempo que você leva de deslocamento para o seu trabalho. No meu caso aqui era meia hora, às vezes era menos, mas você tem gente que leva muito mais, tem gente que leva uma hora e meia, depende do trabalho, né? Tem gente que almoça mais rápido aqui. Gente, eu coloquei uma hora e meia de almoço aqui, mas eu, né? Uma hora e meia de almoço, mas às vezes eu almoçava mais rápido e utilizava parte desse tempo aqui para estudar, entendeu? Aqui uma hora de almoço já assim, é razoável, muito bom. É um tempo suficiente. Aqui no sábado e no domingo colocava 2 horas, por ser fim de semana, né? Às vezes você ia preparar alguma comida em casa, demorava um pouquinho mais, ou você ia comer fora e tal. Eu colocava 2 horas, mas durante a semana era uma hora e meia. Mas às vezes eu almoçava mais rápido aqui, né? Até mencionei que diversas vezes eu passava no restaurante, pegava uma marmita justamente para mim poder aproveitar o tempo do almoço para estudar. Então, veja, nessa segunda grade aqui, eu tenho todo esse tempo aqui que eu tinha em branco, agora disponível para estudo. Agora eu tenho bastante tempo para estudar. Agora, você percebeu que com a grade preenchida, você consegue saber exatamente quanto tempo você tem? É diferente de você deixar só na sua cabeça. E essa grade é muito simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Só você tem que saber fazer, né? Então veja aqui, ó. Agora tá muito claro aqui, né? O que que você vai fazer e tal. Esse de vermelho aqui não tem como mexer, né? Não tem como mexer, que é hora de trabalho e tal. Agora o outro, essa parte aqui toda em branco aqui, esse aqui, meu amigo, é o espaço que você vai ter, meu amigo, minha amiga, para você estudar, para você se dedicar, para você mudar de vida. Nessa outra grade aqui, essa aqui é a grade com as matérias. Deixa eu só pegar aqui. Vou deixar aqui padronizado para. Só um instantinho, paciência, um pouquinho só, tá? Eu vou só ter colocado antes. Veja só aqui, pessoal. Bom, veja aqui. Agora aqui está a grade completa, né? Eu já sei que nesse caso, de 7h30 até as 18, de segunda a sexta, eu não tenho como mexer. Não tem como eu estudar aqui, porque eu estou trabalhando e eu tenho período de almoço. Dependendo da situação, eu posso estudar um pouquinho na hora do almoço. Mas eu não posso nem contar o horário de almoço como horário de estudo. Eu tenho que ser realista. Tá? No sábado, das 7 às 12, eu estou trabalhando. Depois desse horário, eu tenho ali 2 horas de almoço. Ou seja, nesses espaços amarelo e vermelho, e aqui laranja aqui também, não tem como mexer. Não tem como mexer, tá? Agora, pessoal, eu coloquei das 19h30 aqui, mas eu vou tirar aqui, tá? Você percebeu que era 18h30. Aqui, pessoal, eu vou colocar deslocamento, tá? Às vezes tomar banho, chegou do trabalho, né? E às vezes ali também comer alguma coisa, um lanche, um café, beleza? Um lanche ou um café, você chegou do serviço, né? Então veja aqui. Então veja aqui, só melhorar aqui. Eu vou colocar isso para 1 hora, tá? Pra ficar melhor. Então veja. Aqui, às vezes você chegou ali do serviço. Gente, que é no meu caso, tá? No seu caso pode ser que seja diferente, tá? E às vezes vai ser mesmo. Mas no meu caso ali, eu chegava do serviço ali 18h30, 18h20, tal, morava pertinho.
E aí eu ia fazer o quê? Tomava banho, ou ali preparava uma comida e tal, ou fazia um lanche, um café e fazia o que agora? Agora eu ia estudar. Então, meus estudos, quando eu comecei para o INSS, era isso aqui. Então eu estudava de 19 horas à meia-noite, segunda a sexta. E sábado, das 14 à meia-noite. E domingo aqui é 7 horas, tá? Domingo, das 7 às 12. E depois, das 14 à meia-noite. Veja, é o seguinte, pessoal. Aqui, no sábado, aqui, ó, no sábado, muitas das vezes, aqui no horário de almoço, eu saía do trabalho, passava em um restaurante que tinha bem pertinho, pegava uma marmita, almoçava em casa e imediatamente eu começava a estudar. Então, ó, eu não levava esse tempo todo para almoçar, entendeu? Almoçava muito mais rápido. Sentava na frente do computador e assistia às aulas, porque tinha muita aula para assistir. Entendeu? O concurso do INSS muito grande, tá? Então tinha que assistir às aulas, porque se você não assiste às aulas, você não consegue nem resolver as questões, né? Então tinha que assistir às aulas. E aí, muitas vezes aqui, do sábado para o domingo, gente, eu passava isso aqui, às vezes, ó, passava isso aqui, ó, tudo estudando. Só que não é recomendado fazer isso. Às vezes você não vai render muito, mas na época eu estava tão empolgado, tão entusiasmado, que muitas vezes eu passava a noite, do sábado para o domingo, estudando, tá? Mas isso não é recomendável porque você vai ser cobrado depois essas horas de sono aí, tá? Então é bom você ter uma grade estabelecida para você fazer as coisas certinho todo dia, tá? Então, depois eu vou trazer aqui para vocês uma outra grade que eu usava. Na verdade, é a mesma grade, né? Só que com uma configuração diferente. Depois que eu comecei a estudar, né? Na faculdade. Então, fiz a faculdade de Direito. Então, nessa época, essa minha grade que deu uma modificada, né? Porque eu também continuei estudando para o concurso. E aí, depois para cada concurso que eu ia fazer, eu tinha que dar uma mexida ali na grade, porque mudava, né? Então, esse aqui, gente, é isso aqui que uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer. Antes de você comprar material de estudo, antes de você investir dinheiro com qualquer coisa, primeira coisa, você vai ter que deixar claro, através de uma grade de estudo, o que é que você faz com o tempo que você tem, tá? Então, nesse caso aqui, no meu caso, o que é que eu fazia com o meu tempo? O meu tempo tá tudo aqui, ó. Tudo que eu fazia tá aqui. Então, o que é que você faz com o seu tempo? No meu caso, né? 7h30 até às 18 de segunda a sexta-feira, eu estava trabalhando e teria o período de almoço. Não tem como mexer. Eu só tenho que deixar isso claro para mim, para minha mente, para o meu cérebro ter clareza de que nesse momento aqui, nesse período aqui, eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça para pensar em outra coisa senão trabalho, tá? Então você tem que já começar a separar as coisas aqui. Agora, quando eu venho aqui, agora eu sei que de 19 horas até a meia-noite, agora a minha mente ela vai estar focada nos estudos. Aqui eu coloquei matérias a estudar, né? Mas nesse caso aqui, o que, que eu fazia? Aqui eu ia colocar as matérias, por exemplo, aqui. Por exemplo, de matéria aqui que eu estudava, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, português, tá? Português ali, tá? No começo eu comecei, geralmente eu estudava ali, gente. Geralmente ali, eu estudava ali 1h30 cada matéria, tá? E eu separava por cores, tá? Aí também eu tinha direito administrativo. Direito administrativo é uma disciplina da área do direito, tá? Então, e ali eu colocava ali
1 hora e meia. Tá? Eu tinha também, por exemplo, ali, informática. Tá? Tinha informática. Estou só dando um exemplo das disciplinas que eu tinha nesse concurso para estudar. E aqui eu colocava outra disciplina aqui, né? E aqui, gente, eu dava sequência. Por exemplo, aqui eu colocava, por exemplo, aqui, vamos dizer, raciocínio lógico. Então, e aqui, por exemplo, quando eu vim estudar aqui no outro dia, eu dava sequência raciocínio lógico, entendeu? E assim continuava. Então, perceba isso aqui. Então, aqui a grade já começando a ser preenchida, tá? Estou dando um exemplo. E, por exemplo, quando eu chegava na segunda-feira aqui, nesse exemplo, eu sabia que eu ia estudar português das 19 horas até as 20h30. Então, veja que aqui eu não perdia tempo me perguntando, imaginando o que eu iria estudar, tá? Porque aqui eu já tinha, na minha grade, definido aquilo que eu iria estudar, entendeu? Por isso que é importante você ter a grade de estudo. Porque com a grade de estudo você elimina qualquer dúvida. Você elimina a perda de tempo, tá? Você não fica perdido sem saber o que vai estudar. Por exemplo, aqui eu sabia que de 8h30, das 20h30 até as 22h, eu ia assistir às aulas de direito administrativo. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Como na época que eu estudava através de curso online, eu não estudava através de cursinho presencial, eu até estudei uma vez lá, acho que 1 mês num cursinho presencial, mas muito ruim. Então, eu estava estudando só por curso online, comprei o curso online completo na época. Então, veja, então aqui, só no direito administrativo, por exemplo, aqui eu assistia 6 aulas, porque cada aula ali tinha 30 minutos. Então, eu, aqui no caso aqui é uma aula. Ah, não, aqui no caso eu estudava 3 aulas, né? 3 aulas, isso. Então, aqui eu estudava 3 aulas aqui, direito administrativo, mais 3 de informática e uma de raciocínio lógico, 3 de português. Olha o tanto de aula que eu assistia. Porque se você não tiver isso aqui organizado assim, você perde muito tempo. Você perde o foco. E aí, né, nesse intervalo aqui, às vezes aqui no finalzinho que eu jantava, entendeu? Que eu ia jantar, comer alguma coisa e depois ia dormir. Ou às vezes eu jantava aqui no início, aqui, né? Comia aqui, e depois era só estudar. Porque quando você está estudando para o concurso, você não tem tempo a perder, entendeu? Você não tem tempo a perder, tá? Deixa eu voltar aqui na minha tela aqui. E aí, beleza, gente? Ó, eu espero que você tenha gostado aí dessa ideia que eu trouxe aí, tá? Eu já era pra ter gravado esse vídeo há algum tempo aqui, mostrando essa grade de estudo, como que eu estudava, para que você tenha uma ideia de que para estudar para concurso hoje tem que ser de maneira profissional. Você tem que ter uma grade, você tem que ter um cronograma de estudo, você tem que ter um planejamento. Você viu aqui que eu te mostrei só a grade, tá? A grade é um dos itens básicos, ela vai te dar ela vai te dar o norte ali sobre o que você vai ter que estudar. Porque sem essa grade, né? Até esqueci de falar aqui, e depois que você faz essa grade, depois que você preenche essa grade, né? Você deixa ela salva no seu computador, lógico ali, né? E imprime ela para você estudar toda semana. Quando precisar houver,
Quando precisar haver alguma modificação, aí você vai lá no computador de novo, faz as modificações e imprime de novo, tá? Ou seja, essa grade, ela é algo que tem que ficar sempre visível para você ali, tá estudando, para você não perder muito tempo. Então, lembro que na época eu imprimia e deixava ali junto, impresso no meu computador, né? E ali todo dia, na hora que eu chegava, eu já sabia o que é que eu ia estudar. Já abri o curso na matéria, na disciplina, e ia estudar. Nem pensava muito. Porque assim, eu já tenho uma grade ali que me diz o que é que eu vou fazer, né? Então assim, eu elimino uma grande quantidade de distrações. Então, se você não tem uma grade, o que é que você vai fazer? Você vai perder muito tempo. E o tempo é a única coisa que você tem, tá? Se você perder o tempo, aí você vai ter que procurar uma outra maneira para depois tentar recuperar. E é muito mais difícil quando você deixa de estudar uma matéria porque você acabou pegando o tempo que você tinha ali fazendo outra coisa, tá? Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha gostado muito dessa dica de hoje. E note uma coisa. Note uma coisa. Comece a estudar hoje, tá? Comece a estudar hoje, tá? Daqui a um ano, você, você vai olhar para trás e vai falar, caramba, eu poderia ter começado a estudar. Eu poderia ter começado, a estudar para um concurso. Não estudei, tá? Independentemente do tempo, ele vai passar, entendeu? Nós vamos permanecer, mas o tempo vai passar. E depois de um tempo, nós vamos e o tempo continua aí. Mas veja que você só tem essa vida para viver e é nesse momento que você tem que tomar as decisões para mudar a sua vida, tá? Outro ponto aqui, gente, ó, você que está me assistindo aí, eu muito provavelmente eu considero que você seja uma pessoa que ou você está desempregada, ou você está em um emprego na iniciativa privada, ou você já é um servidor público. E das duas maneiras, se você, dos três pontos, se você está desempregado, qual que é o meu conselho para você? Procure arrumar um emprego logo. E ao mesmo tempo, procure estudar para um concurso. Porque é o seguinte, o concurso, ele é um projeto de médio a longo prazo, tá? Então, se você está desempregado e não tem ninguém para te manter, é você que cuida da casa, arruma um emprego logo. E ao mesmo tempo, estude para um concurso. E se você já é um servidor público, o que é que você tem que fazer? Não pare de estudar, entendeu? Não se acomode na sua carreira, porque o mundo está mudando, entendeu? A implementação de inteligência artificial está mudando. Então, tem muitos cargos burocráticos que, que pagam um pouco, tá? Tem muitos cargos burocráticos hoje que pagam um pouco, que podem ser substituídos ou ser fortemente afetados pela implementação de inteligência artificial, tá? Então, tem muitos cargos burocráticos aí que vão ser substituídos, tá? E você fica atento. Se o seu cargo for um deles, você já tem que pensar nisso aí e se preparar para um cargo onde a inteligência artificial não venha afetar tanto, tá? E você também tem que ficar atento aí e procurar estudar essas ferramentas de inteligência, tá? Porque isso pode te ajudar muito no seu trabalho. Mais uma dica aqui, mais uma observação aqui que eu lembrei, eu já vou encerrar o vídeo, tá? Esses dias eu assisti um noticiário onde várias praças de pedágio, tá? E aqui é para você que trabalha em praça de pedágio, tá? Ou trabalha em em uma outra área muito parecida, tá? Em uma dessas praças de pedágio, no Mato Grosso, ela, você sabe, né? Praça de pedágio, você vai passar com um veículo na rodovia, você tem que parar, você paga ali o pedágio, depois você segue viagem, certo? E sempre quando você parava, tinha uma pessoa ali,
que cobrava, fazia a cobrança. Em algumas cancelas, o, o acesso era liberado, né? Mas tinha umas que você tinha que pagar. E tinha uma pessoa ali para cobrar. E teve algumas praças que no Mato Grosso foi implementado um sistema de cobrança automático. E essas pessoas, elas não eram mais necessárias estar ali. Então, essas pessoas foram afetadas pela inteligência artificial. Não só nessa praça, mas em várias outras, porque as empresas, elas buscam cortar despesa, tá? Cortar despesa, ela busca aumentar o lucro. E o que elas puderem fazer, elas vão fazer, tá? O objetivo principal das empresas não é empregar ninguém. É o quê? É lucro. Elas vão empregar gente, vão colocar pessoas ali para fazer aquilo que, de fato, não tem como continuar a empresa sem ter gente, né? Tá bom? Então fique atento com isso aí, tá? Eu espero que você tenha gostado aqui dessas dicas que eu trouxe aqui com relação à grade, tá? Se você não tem uma grade de estudo hoje, você vai ter que fazer uma grade de estudo, você vai ter que montar uma grade de estudo para que você possa estudar de maneira mais profissional, para que você não possa perder tanto tempo assim, tá bom? Espero muito que você tenha gostado aqui do vídeo e, como contribuição, que você chegou até aqui, se você ainda não for inscrito, aproveite aqui e se inscreva aqui no canal, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo em breve.